Olá, bem-vindos aqui à continuação da nossa jornada aqui de Python, da nossa atualização do sistema migração para o banco de dados. E estamos fazendo agora o nosso CRUD e vamos entrar agora no nosso CRUD no modo do update. Essa aula aqui eu havia pensado em fazer duas partes, mas eu vou fazer aqui em uma única aula, tá? Então, eu vou tentar não ser muito demorado para não ficar muito longa. Vamos criar aqui a nossa função de atualizar orçamento, tá? Então, nossa função de atualizar orçamento, o que a gente precisa colocar nela, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o ID do orçamento. A gente vai solicitar que seja digitado o ID que a gente quer fazer a alteração. Então, vou usar aqui um input, né? Um input para digitar o valor do orçamento, tá? Só que vamos lá. Bom, vamos construir aqui. Primeiro, digite o ID do digite o ID do orçamento. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar é a informação através do ID, tá? Vamos colocar aqui, atualizar info de dados. Então, aqui a gente vai atualizar. Aqui ele recebe o ID primeiramente, tá? Então, a gente precisa do ID. Através do ID, tá? Então, vamos lá, vamos ver se vocês vão entender. Eu vou colocar aqui separado, mas na verdade poderia estar tudo junto, tá? Aí eu vou colocar aqui o cliente. O cliente, ele vai ter um input também. Ele também vai ter um input como... Nesse caso aqui primeiro, dá para vocês entenderem, a gente vai atualizar tudo, tá? Digite o nome corretamente. Então, vamos lá, o cliente, o serviço vai receber também um input, digite o serviço corretamente. Vamos colocar aqui esses dois pontos de espaço, só para ficar esteticamente mais bonitinho quando aparecer ali, né? E valor, ele é um float, input com digite o valor correto. Digite o valor correto. Vou colocar aqui assim, tá? Então, digite o valor correto. Então, na verdade, quando eu executar, ela na verdade aqui, ele vai estar fazendo na sequência, pegando todos esses floats, todos esses inputs para que eu já digite essas informações. Ele vai guardar essas informações, ok? Bom, com essas informações, a gente precisa criar lá a conexão, né? Que a conexão recebe o que nós temos lá, o nosso conectar. Ok? O nosso conectar. Aí, agora que nós criamos a conexão, o conectar, a gente precisa criar o nosso cursor. E o nosso cursor, ele recebe conexão, ponto, cursor, abre e fecha. Ok. Até aqui, por enquanto, o que a gente já construiu anteriormente. Então, não tem mudança nenhuma. Agora, a gente vai criar o cursor, ponto, execute. Vamos criar aqui a nossa consulta SQL para fazer alteração no nosso banco de dados, tá?
aqui, ó, que já está errado, ok. Não, errado não, aqui tá certo, aqui tem o input, não tá certo aqui. Vamos criar aqui a nossa sequência. Porque eu olhei aqui, achei que tinha ficado a mais, né, pessoal? Mas aqui eu estou forçando o float no valor, né? Então tá correto aqui. Então vamos executar aqui a função de update. Vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Aqui com 3 aspas. Peraí. Vamos lá. Aqui com 3 aspas duplas, né? Se a gente colocar aqui assim, essas 3, a gente consegue separar para escrever por linha, tá? Para ficar fácil, às vezes quando o código começa a ficar um pouquinho grande. Então aqui, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, tá? Então aqui, por exemplo, o código é curto, tá? Então eu coloquei aqui, iniciei e finalizei aqui tudo na mesma linha. Agora como vai ficar talvez já vai aumentar um pouquinho mais algumas informações para facilitar, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Então tem o update, que é o nosso UDO, o nosso CRUD, e agora no update, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um update em orçamentos, tá? Na tabela orçamentos. O que eu quero escrever agora? O que eu quero atualizar? Eu quero fazer um set cliente, ok? Um set cliente, serviço e o valor. E o valor. Opa, set cliente igual valor, o valor igual. Ok, então eu quero atualizar orçamentos, eu quero atualizar, né, o cliente, o serviço e o valor. Mas onde? Onde, vou usar aqui o where, que nós já usamos ali anteriormente, where ID vai ser o valor passado aqui no nosso ID orçamento, tá? Ok? Então vamos pegar lá esse valor. Deixa eu só verificar aqui. Então fechamos aqui, peraí. Fechamos aqui. Opa. Fechamos aqui. Deixa eu trazer mais para cá, só para melhorar essa orientação. Aqui eu vou fazer o seguinte, depois aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar os valores ainda, né? Os campos aqui, né? Tudo mais. Então vamos lá. É cliente, é serviço, o valor e o tem que ser o ID orçamento, né? Que a gente criou lá em cima. ID orçamento. Ok. Vamos lá. Com isso feito, a gente faz a alteração e a gente quer confirmar para que ele deixe realmente registrado essa alteração no banco de dados. Para isso, a gente tem um comando, o commit, né? Então, conexão.commit, tá? Esse daqui garante que a alteração que é feita é salva, vai ficar sendo válida. E temos o conexão.close para fechar, né, o arquivo lá e evitar problemas. E fazer um print para atualização efetuada com sucesso. Ok.
Ctrl S. E o atualizar orçamento, nós temos aqui ler orçamentos. Eu acabei mexendo aqui nesse ler orçamentos aqui de alguma forma. Mas vamos lá. Vamos lá. O atualizar orçamentos, nós não temos aqui. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Eu vou criar. Esse aqui agora vai ser o 9. E a gente vai criar aqui o 8. O 8. Atualizar orçamento. E aqui ele é o 8. Ok? Então vamos lá. Com isso a gente fez alteração aqui no nosso menu. Vamos executar aqui o sistema. Besteirinha, pessoal, fiz besteirinha. Agora, vamos executar de novo. Ok. Exportar para Excel. Relatório completo. Não. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui 8. É que não atualizou ali. Digite o orçamento. 1. 1. Não, vou fazer um Ctrl C aqui, ó. Tá, eu fiz aqui a função, mas eu não mudei aqui, ó. 8. Aqui é o 9, né? E atualizar dados de orçamento. Ctrl S. Escolha a opção 9 aqui, que é o sair, né? Que não está aparecendo aqui no menu, mas está lá na função quando eu aperto o 9 no menu, mas só que não estava aparecendo aqui. Agora vamos executar. E agora tem aqui atualizar dados de orçamento. Número 8. O ID que vamos alterar vai ser o ID1. Alteração, vamos botar aqui só, cliente 01, serviço, alteração de dados, e o valor 7,9. Tá, vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? O float, o erro aqui foi no float. Vou colocar aqui o 8 novamente. O ID que eu quero é 1. Ele é cliente 01. Ele é edição de dados. E aqui é 7,90, tá? Eu botei 7, e no Python, na verdade, a vírgula é o ponto. Então, errou porque não tem nenhum tratamento para ele entender que a vírgula ali é para ele fazer um replace antes de colocar lá no banco de dados e colocar o ponto, por exemplo. Então, foi o erro que deu. Foi um erro de digitação aqui da lógica, como o sistema realmente funciona, tá? Então, vamos lá. O ID1, lá, foi alterado, cliente 01, edição de dados e 7.9, tá? Então, fizemos essa primeira alteração, esse primeiro módulo de alteração, tá? Então, o set, ele define os novos valores, ok? O WhereID, ele ele precisa identificar qual é o registro que ele quer fazer a alteração. Por isso a gente coloca aqui, nesse caso, manualmente,
qual é o ID para a gente digitar, mas na realidade a gente pode até criar um sistema que vai te pedir, digite o ID que você quer para trazer o registro e você fazer as alterações, ou vai listar lá os orçamentos que tem, você vai clicar nele para que ele seja redirecionado para uma alteração já carregando aquele ID por trás, entendeu? Lá no seu back-end, sem que você tenha necessidade de saber ou se preocupar qual é o ID que a gente está fazendo essa alteração, tá? Só que, só que a gente pode querer não alterar todas as informações. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vou escolher aqui a opção atualizar. Orçamento 1. Cliente, vou deixar aqui em branco. Serviço, vou deixar em branco. E aqui eu vou botar 0. E vamos listar. Tá? O que aconteceu? Como eu não digitei nada, ele deixou em branco e colocou o valor 0, que foi o que eu digitei. Então, vou entrar aqui de novo na alteração. O 1 é o cliente 01, teste, edição, e aqui é 7.5. Ok? Beleza? Então, estamos lá com o nosso registro de volta. Tá? Então, não tem mais nada faltando, nada em branco. Mas como eu disse, essa forma que está aqui, obrigatoriamente, eu estou pegando todos os dados, estou atualizando, tá? Agora, supondo que eu só queira atualizar tá? Se eu só quiser atualizar um ou dois registros, tá? Eu não quero atualizar todos os registros. Vou pensar aqui como é que a gente pode fazer, como é que eu vou proceder essa dinâmica aqui com você. No atualizar o orçamento, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um Ctrl X aqui. Pronto, estou com os arquivos ali. O ID orçamento, que vai receber, né, o ID orçamento, vai ser igual o, o input, né, digite o ID desejado, ok? A gente vai criar a conexão. Na verdade, acabou que eu podia ter deixado boa parte aqui, né? Conectar. Beleza. Aí agora precisamos criar o cursor. É bom que a gente vai repassando aqui e vai testando. E o cursor é conexão ponto cursor. Beleza. Fizemos isso aqui. Agora o que nós vamos fazer? Fazer o cursor execute, né? Então, cursor ponto execute e vamos criar aqui agora um ID onde um ID ID não, a consulta, né? Asterisco from orçamentos where ID, né, igual ali para a gente passar a informação que a gente precisa, vírgula, vamos repetir o que a gente fez ali basicamente no código anterior, só que agora eu vou colocar só assim, só ID orçamento, tá? E vírgula aqui no final. E vírgula aqui no final. Perfeito. Feito isso, a gente tem que retornar agora todas as informações do banco de dados, ok? Para isso daí, agora,
Vou criar aqui, ó, de novo lá o dados, só dados, né? Vou manter o padrão dados igual cursor.fetch. Ok. Então, vamos lá. Mas e se eu digitar um ID e ele não existir, tá? Então, para isso, a gente já trabalhou algumas vezes colocando lá o if not dados, print ID não encontrado. ID não encontrado. E aqui a gente faz um return dessa informação. Agora, ah, caso, caso ele exista, né? A gente vai fazer um print para informar que existe lá. Vou botar aqui um contra barra N, dados atuais, dados atuais. Se eu faço um embaixo do outro, ou se a gente faz aqui um do lado do outro, né? Que a gente só tem feito um embaixo do outro, mas basicamente é o seguinte, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui um f-string e eu vou colocar aqui cliente, vou passar a informação do cliente, vou passar a variável dados e vou passar o índice, né? O índice, eu quero o índice 1, porque o índice 0 é o ID. Ok? Aqui a gente vai colocar serviço, pegar dados, índice 2. E aqui agora, valor, dados, índice, deve estar errado aqui, ó, dados, índice 3. Tá, agora, Ctrl S, Ctrl S, vamos sair, né? E executar de novo para que ele atualize as informações. Não, vamos sair aqui. O que a gente precisa fazer? Na verdade, aqui a gente já tem lá o atualizar orçamento, né? Temos aqui o atualizar orçamento. Atualizar dados de orçamento. Agora eu quero fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, o 9. Opa. Não é 9, né, pessoal? É 8. ID desejado 10. 10. ID não encontrado 8. Digite o ID desejado é o 1. Ah, são close. Antes, deixa eu fazer aqui o seguinte, peraí. Vamos manter a estrutura e ver se não vai ter, se a gente não vai ter erro. Ah, peraí. Porque aqui é o seguinte. Peraí. Vamos rodar aqui de novo. O que está ali na minha cara e eu não estou vendo? List index. Out of range. Tá, vamos lá. Aqui a gente vai finalizar aqui, ó. Executar aqui de novo. 8, 1. Tá aqui, mas até aqui ele tá vindo correto. Então, peraí. Conexão, conectar, cursor, ID, orçamento. Aqui, ó, peraí.
e de orçamento. Que em vez de usar o fetch all, de todos, fetch one. Aqui é o fetch one, tá? Que eu errei nesse pequeno detalhe aqui. Então vamos lá, esse pequeno detalhe aqui que eu acabei fazendo a confusão no automático, que eu quero um só, tá? Eu quero um só aqui agora. Pera aí. Vamos rodar aqui novamente. Atualizar um. Pera aí. Atualizar um. Dados atuais. Dados atuais. Tá, peraí, vou fazer o seguinte. Vou fazer um Ctrl C aqui, voltando tudo aqui. Eu fetch one aqui, Ctrl S, volta tudo aqui, ó, escolho a opção sair, executar novamente. Isso acontece, pessoal, quando a gente está fazendo, está desenvolvendo, ainda mais quando não está com o scriptzinho do lado, tá? Vamos lá. Então aqui atualizar, digite o ID desejado. Ó, perfeito, agora foi, ó. Tem hora que a gente dá uma travadinha boba, né? E aquele nosso print aqui, ó, sei lá, colocar aqui vezes 90, por exemplo. A gente pode fazer isso daqui, ó, se for o caso, tá? E imprimir a linha ali embaixo para ficar melhorzinho, né? Então, 9 saiu do sistema. Então, 8, 1, todas as informações aqui, tá? Então, ó, estão todas as informações, beleza? Estamos visualizando tudo numa única linha. Agora, vou até melhorar também, botar aqui em cima. Eu gosto de fazer aqui assim também. Pronto. Vamos trabalhar a atualização para que ele atualize somente onde nós fizermos uma alteração, uma edição, tá? Ao contrário da versão que nós fizemos antes, que é onde eu deixei em branco, ele tirou os valores e colocou branco, porque existe o nulo, campo nulo, onde não tem informação, existe o vazio, onde a gente deixa ali um registro, um dado em branco, que é um dado, né? Vamos considerar que se eu colocar em branco, eu quero que ele mantenha o registro que já está no sistema, tá? Então, esse close aqui, na verdade, esse close aqui também, na verdade, ó, esse close, o ideal, eu posso botar aqui, ó, esse nosso close. Ctrl S, salvamos aqui, temos ali a nossa informação. Agora nós vamos pegar e pedir os novos valores. Vou fazer nessa sequência, tá? Na sequência mesmo que a gente está criando, vou ter agora os novos valores. E agora começou uma chuvinha. Eu ia sair para dar um rolezinho de bike, mas acabou comigo isso hoje, hein? Vamos lá. Enrolei para sair aqui, resolvi gravar o vídeo. E agora a nossa chuva tá aí, caindo forte, hein? Tá caindo forte. Bom, então vamos fazer o input para cliente, para serviço,
para valor. Ah, vamos ter que fazer um input para esse daqui. Até agora nada demais, a gente já cansou de fazer. A gente já fez isso daí várias vezes, tá? Então aqui, digite o nome ou deixe em branco para manter. Vou copiar esse daqui, ó. Colar aqui e aqui. Digite o serviço ou deixe em branco para manter. Aqui está faltando o input, né? Ó, tá faltando. Ó. É mole não. Agora aqui no valor, o esqueminha é botar lá o float, input, ok? E aqui no final também tem. Digite o valor ou deixe em branco para manter. Ok. Então, né, ele vem sempre na sequência, a gente vai digitar o número do ID, ele vai dizer se é ou se não tem. Caso tenha, ele vai mostrar essas informações aqui e nós vamos digitar os valores, tá? Até então a gente só está digitando o valor e ele armazena na variável e não faz nada com isso, tá? Agora aqui vem o esqueminha que vai atualizar só o que a gente precisa. Então agora a gente vai começar a brincar, a trabalhar aqui com if e com else, tá? Com if cliente igual a aspas duplas, né, sem nada no meio, significa que é vazio. Aqui é igual a igual, tá? Tem que fazer a comparação, não é só que não recebe. Ali é igual a igual para ser o valor, tá? Cliente, se, né? Se for vazio, o cliente ele vai ser igual dados, índice, qual é o índice dele? Índice 1. Ele vai manter isso daí, tá? If serviço for vazio, serviço é igual a dados, índice 2. Vamos lá. If valor igual em branco, valor é igual a dados, índice 3. Tá? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, para cada input, se eu não digitar nada, se estiver vazio, eu vou manter o que já existe. Se tiver algum valor digitado, ele vai atualizar, tá? Ah, aí, aí, aqui a gente pega o ID, ok, pega as informações. Agora nós vamos entrar lá no nosso, no nosso select, tá? O que eu botei o close, tirei daqui e botei aqui embaixo? Que ele só vai fazer o close automaticamente se não tiver nada, se for vazio. Se não for vazio, por enquanto não fecha a conexão. Eu continuo com ela aberta que eu vou continuar trabalhando aqui, tá? Então, espero que vocês tenham entendido isso aqui. Qualquer dúvida, que antes eu coloquei a conexão aqui fora, né? O fechamento da conexão, mas não é isso que eu quero. Eu quero somente, se aqui der erro, né? Se não existir, ele já fez conexão. E automaticamente ele sai daqui, ele não vai para o restante. Se existir dados, ele vai seguir aqui normal o código, tá? Aí nós vamos fazer agora um cursor execute para fazer alteração com base nas informações que nós estamos pegando. Então aqui só para ficar organizadinho de novo, né? Vamos colocar aqui 1, 2, 3.
Só para melhorar aqui de novo, já manter esse padrãozinho que a gente está começando a trabalhar. Então, update orçamentos, né? A tabela orçamentos. Vamos fazer um set, né? Atribuir um novo valor para cliente que vai receber, né, o valor, o serviço, o valor e o valor. Então, o que a gente vai atualizar se tiver que atualizar? O nome do cliente, ou serviço, ou valor, pode ser todos ou pode ser só algum deles ali, tá? Não há necessidade de que seja todos nesse modelo que a gente está projetando agora, porque anteriormente, automaticamente, ele estava trocando tudo e não tinha ficado legal essa didática, né? Então, aqui agora, vamos colocar aqui o where id igual onde o id é igual, vou apagar aqui, tentar deixar aqui só mais um pouquinho organizado. Ok, terminei de construir aqui. Agora eu tenho que passar, né? Agora eu tenho que passar aqui os parâmetros que a gente vai receber. Então, e é na ordem, tá? Cliente, isso aqui é importante, que isso aqui é na ordem que eu recebi, a ordem que eu vou colocar essas informações, tá? Cliente, serviço, valor, ID, orçamento. Ok. Ok. Então, criamos aqui a nossa atualização. Terminando de fazer a nossa consulta de atualização, a gente tem que mexer aqui na parte da conexão. Então, para a gente mexer na parte da conexão, a gente tem duas coisas ainda. Eu tenho lá o conexão ponto commit, que é para a gente registrar a alteração no banco de dados, e o nosso conexão ponto close, que é para a gente fechar, né, fazer a alteração ali e fechar o que a gente queria que fosse registrado como alteração, né? Então, orçamento atualizado com sucesso. Tá ficando, não sei se está ficando um pouco longo aqui, mas vamos lá. A gente está construindo aqui nossa atualização, né? Então, o ID desejado é 1. Então, percebo aqui que é cliente 1, serviço, teste de edição e valor 7,5. Ok? Aqui eu trouxe, deixa eu fechar aqui, deixa eu sair. Deixa eu sair. Vou atualizar aqui de novo. Vamos iniciar aqui novamente, né? Eu quero atualizar o ID desejado. Agora, ok, tá? Digite o nome ou deixe em branco para manter. O cliente é cliente 01. Agora eu vou alterar para Anderson Zanqueta. Serviço, vou deixar em branco. E o valor eu vou deixar em branco. E tá, tivemos um erro. O que acontece aqui, tá? O que aconteceu aqui? Vamos lá, olha só, peraí. Aqui eu tenho um input. O problema foi ali, ó, quer ver, ó? Que eu estava esperando um float, na verdade. O que acontece? Deu erro, tá? Deu erro. Então, automaticamente ele fez um rollback, tá? Ele não fez nada. Então, cliente Anderson Zanqueta, nada. E
Nada. Então, acho que salvou, né? Então, vamos ver aqui, ó, 8. 1. Trocou aqui para Anderson Zanqueta, tá? O serviço aqui tá como teste, né, edição, e o valor como 7,5. Então, não vou digitar nada agora, não vou digitar nada aqui, eu vou colocar 10,75 e ok, tá? Salvei normal lá na minha base de dados. Então, deixa eu só confirmar aqui, ver orçamento, tá aqui, ó, perfeito? Então, tá direitinho aqui a informação alterada. Como eu disse, né, eu havia pensado em fazer em duas partes, mas no final eu resolvi estender em uma única aula para que a gente já fizesse isso aqui tudo só numa única aula, já conseguisse fazer a aplicação e depois a gente também tem que migrar para a parte já da deleção, né? Migrar não, né? Avançar para a parte da deleção. A parte da deleção tem a parte física e a parte lógica, que eu estou pensando também se eu vou quebrar em duas aulas, talvez essa eu faça realmente em duas aulas, ou se eu faço realmente só uma, porque é uma estrutura para a gente apagar fisicamente, né? E a outra estrutura para a gente apagar logicamente. O que muda, né? Muda que uma estrutura, basicamente, eu pego e uso realmente o delete e mando deletar aquele ID. Quando a gente faz uma deleção lógica, na verdade, eu não pego e faço um delete. Na verdade, eu faço um update, que é isso que a gente acabou de trabalhar aqui. Em um determinado campo, eu marco, né? Escolho lá um valorzinho nesse campo para identificar que aquela informação, aquele registro ali, eu não quero que ele seja exibido. Aí eu tenho que fazer umas mudanças quando eu for exibir a informação nas minhas consultas, onde eu não quero o campo com aquela informação, né? Ou todos os campos que estejam nulos, por exemplo, ou todos os campos que tenham uma determinada informação ou que não tenham aquela informação que eu quero listar. Por exemplo, eu posso colocar lá um campo D de delete, né? Um campo chamado del, e marcar ali um X, um D, escrever deletado. E essa informação depois eu pego e na minha consulta para exibir, né, exibir a informação, eu digo que eu não quero aqueles determinados registros, né, por exemplo, tá? Então, só para adiantar aqui um pouquinho, mas eu vou finalizando essa aula por aqui. Curte, compartilha, se tiver dúvida é só mandar uma mensagem. Um grande abraço, até a próxima aula.